Olá, sejam bem-vindos a mais um estudo aqui do Projeto Pomone. É um prazer tê-los conosco. Sempre lembramos que na descrição do vídeo vocês encontrarão o e-mail, caso queiram entrar em contato conosco. É sempre uma satisfação. Pedimos que você se inscreva no canal, curta, compartilhe para que essa mensagem chegue a mais pessoas. Vamos então iniciar o nosso estudo com uma palavra de oração. Senhor nosso Deus, amado Pai, sabemos que o fim se aproxima e precisamos estar preparados contra os ataques, os enganos de Satanás. Que o teu Santo Espírito nos ilumine em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse estudo é praticamente uma sequência do estudo anterior. Falamos da obra-prima de Satanás. E aqui então vamos falar de outras ações satânicas no tempo do fim. Satanás irá empregar toda a sua astúcia, todo o seu engano, todos os seus prodígios, tudo aquilo que ele tem, então, amadurecido, que ele tem testado ao longo de 6.000 anos de pecado. Ele irá concentrar, então, todo esse engano um pouco antes da volta de Jesus. E precisamos estar conscientes desses enganos, certo? Falamos da obra-prima dele, que é o papado, aquele gigantesco sistema falso de religião, né? E agora vamos dar sequência a outras dessas ações satânicas no tempo do fim. Recomendamos, além da Bíblia, do Espírito de Profecia, o livro Viagem ao Sobrenatural. Mais uma vez, vamos recomendar esse livro, do autor Roger Morneau. Temos já uma recapitulação desse livro aqui no nosso canal, certo? Muito bem, irmãos. O Apocalipse fala de uma grande coalizão satânica, formada ali pela trindade satânica, né? Que é formada pela besta, pelo dragão e pelo falso profeta. O dragão aqui nesse sentido simbolizando o espiritismo, a besta simbolizando o papado e o falso profeta é o protestantismo apostatado, que no tempo do fim irá dar força, irá dar fôlego à besta. Certo? Então, o protestantismo apostatado, com a sua base nos Estados Unidos da América. E um pouco antes, então, da volta de Jesus, irá acontecer essa grande batalha. E eu vi 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. Porque eles são espíritos de demônios, operando milagres, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Bem, essa batalha, nós sabemos, o Armagedon, irá combinar, sim, possivelmente elementos políticos, elementos militares, mas será, sobretudo, uma batalha espiritual, uma batalha pela mente, pelos corações, envolvendo ali no seu centro a questão da adoração. Satanás, ao longo do grande conflito, ele sonha em ser adorado. E é isso que ele vai buscar mais uma vez nesse último grande esforço, que será a batalha do Armagedon, antes ali da volta de Jesus. Então, como eu falei, na sequência do estudo anterior, que foi sobre a obra-prima de Satanás, vamos analisar mais algumas ações do inimigo nesse tempo do fim, como ele já tem agido, como ele continuará agindo até a volta do nosso Senhor. Lembrando que estamos falando de escatologia, escatos do grego diz respeito aos últimos acontecimentos, é o desfecho do grande conflito. Temos, antes ali do fechamento da porta da graça,
reforma espiritual, selamento dos justos, a chuva serôdia, que é um derramamento especial do Espírito Santo, o alto clamor e o término da obra, né, de evangelismo pelo mundo, a sacudidura, que nós cremos que já tem acontecido, aqueles que não são consagrados, aqueles que não têm buscado a Deus em espírito e em verdade, vão saindo do meio do povo de Deus, vão se perdendo e vão se tornar terríveis inimigos do povo remanescente nesse tempo do fim. Haverá um tempo de angústia prévio, tudo isso então antes do fim do tempo de graça. Aí os quatro anjos soltam os ventos, o santuário celestial fica cheio ali de fumaça, né? Enfim, a obra de intercessão terminou. Então entra especificamente o tempo de angústia, o tempo de angústia propriamente dito, com a angústia de Jacó ali dentro. Em algum momento ali ocorre o decreto de morte até o livramento e um pouco depois o aparecimento do nosso Senhor Jesus nos ares, né? A vinda literal de Cristo. Temos um estudo também sobre esses acontecimentos que vocês encontrarão no canal e recomendamos mais uma vez o livro Preparação para a Crise Final do autor Fernando Chaige, ou Fernando Chaige, né? Preparação para a Crise Final, um livro excelente que é praticamente uma compilação dos escritos de Ellen White sobre os últimos acontecimentos. Então, como que Satanás age? Por exemplo, espalhando heresias, né, no meio do povo de Deus. O grande enganador tem muitos agentes prontos para apresentar toda e qualquer espécie de erro, toda e qualquer espécie de erro, a fim de enredar as almas, heresias preparadas para se adaptarem aos vários gostos e capacidades dos que ele deseja arruinar. Esse daqui, para aqueles que não sabem, é a foto do David Koresh, né? Um indivíduo que deixou a Igreja Adventista do Sétimo Dia, formou o grupo dele, né? Um grupo, uma seita, e houve o cerco de Waco, 1994, uma grande crise lá nos Estados Unidos da América e terminou com muitas mortes ali, uma grande tragédia, né? Uma heresia absurda que conseguiu levar muitos lá para o lado dele. É plano de Satanás levar para a igreja elementos insinceros, vejam isso, hein? Elementos insinceros, não regenerados, que incentivarão a dúvida e a incredulidade, estorvando a todos os que desejem ver a obra de Deus progredir e com ela queiram avançar. Grande Conflito, página 520. Então, ele tem heresias prontas ali para todos os gostos. Ele leva para dentro da igreja elementos não regenerados, pessoas que não se entregaram inteiramente a Cristo, e promovem lá a dúvida e a incredulidade. São pedras ali no caminho daqueles que querem avançar rumo às mansões celestiais, certo? Então, por meio dessas pessoas, Satanás está agindo. Ellen White diz ainda o seguinte: temos muito mais a temer de dentro do que de fora. Os obstáculos à força e ao êxito são muito maiores da parte da própria igreja do que do mundo. Os incrédulos têm direito de esperar que os que professam observar os mandamentos de Deus e ter a fé de Jesus façam muito mais que qualquer outra classe para promover e honrar, mediante sua vida coerente, seu exemplo piedoso, sua influência ativa, a causa que representam. Mas quantas vezes se tem os professos defensores da verdade demonstrado o maior entrave ao seu progresso? A incredulidade com que se contemporiza, as dúvidas expressas, as sombras acariciadas, animam a presença dos anjos maus e abrem um caminho para a execução dos ardis de Satanás. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 122. Então, meus irmãos, repreenda quando alguém vier tentando semear a incredulidade na sua mente, no seu coração, ainda que seja um professo filho de Deus, um irmão na fé, repreenda, porque todas as dúvidas, as sombras,
acariciadas, tudo isso é um convite para Satanás. A estrada é pavimentada para que Satanás ele invada, então, as nossas igrejas, os nossos lares, para promover os seus enganos, certo? Que possamos banir toda dúvida e toda incredulidade. Foi-me mostrado que anjos maus, na forma de crentes, trabalharão em nossas fileiras. Percebam bem, em nossas fileiras, no nosso meio, para introduzir um forte espírito de descrença. Não permitais nem isto vos desanime, mas apresentai um coração sincero para auxílio do Senhor contra os poderes de instrumentalidade satânicas. Mensagens Escolhidas, volume 3, página 410. Então, anjos maus estão trabalhando no meio das nossas fileiras para introduzir esse forte espírito de descrença. E como Satanás é muito ardiloso, por onde que ele começa? Vocês acham que ele começa espalhando a descrença sobre a própria Bíblia, levando-nos a duvidar da palavra de Deus ali nas Escrituras? É assim que ele trabalha? Não, ele é muito mais esperto, ele é muito mais ardiloso. Então, por onde que ele começa, hein? Nós vamos entender já já. Neste tempo, anjos maus em forma humana, olha só, anjos maus na forma de homens, falarão com os que conhecem a verdade. Eles interpretarão mal e desvirtuarão as declarações dos mensageiros de Deus. Estarão lá interpretando mal, desvirtuando aquilo que os mensageiros de Deus têm anunciado à sua igreja. E aqui chegamos à resposta à pergunta que eu coloquei agora há pouco. Como Satanás é muito inteligente, ele não começa pela Bíblia. Por onde que ele começa espalhando a descrença? O último engano de Satanás será tornar sem efeito o testemunho do Espírito de Deus. Será ateado contra os testemunhos um ódio satânico. A operação de Satanás será perturbar a fé das igrejas neles, por esta razão. Qual é a razão? Ele não pode achar caminho tão livre para introduzir seus enganos e prender almas em suas mentiras, se as advertências e repreensões e conselhos do Espírito de Deus forem atendidos. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 48. Então, irmãos, ele começa pelos testemunhos. O espírito de profecia, né, que nós cremos que foi conferido à irmã Ellen G. White. Então, os livros da irmã Ellen G. White servem para consolo, orientação da Igreja de Deus no tempo do fim. Mas o que que Satanás tem feito? Atuando ali de uma forma satânica, um ódio satânico, né? Não destruindo fisicamente esses livros, como vocês estão vendo nessa ilustração aqui, mas destruindo por meio de incredulidade, de dúvida, né, de líderes que falam que o espírito de profecia está ultrapassado. Ora, se o espírito de profecia que foi escrito há pouco mais de 100 anos está ultrapassado, o desdobramento disso é você raciocinar assim, bem, a Bíblia também está ultrapassada, em algumas partes, pelo menos, né? Porque a Bíblia foi escrita há 2000 anos. Então é assim que a serpente ela vai atuando em nosso meio, infelizmente. Satanás também tem uma outra forma de atuar. Ele tem agido muito por meio da ciência da mente. Foi-me mostrado que temos de ser guardados de todos os lados e perseverantemente resistir às insinuações e estratagemas de Satanás. Ele se transforma em anjo de luz e está enganando milhares, levando-os cativos. As vantagens que ele aproveita da ciência da mente humana é tremenda. Então, ele se aproveita dessas vantagens aí da ciência da mente humana. Aqui, qual serpente, ele imperceptivelmente se introduz para corromper a obra de Deus.
Os milagres e obras de Cristo, ele quer fazer aparecer como resultado da habilidade e poder humanos. Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, página 698, parágrafo 1. Certo, irmãos? Eu citei aqui psicologia porque logo no parágrafo seguinte, a gente não vai ler a continuidade da citação, né? Porque o nosso tempo não permite, mas a irmã Ellen White menciona explicitamente a palavra psicologia. Ela está falando aqui, quando ela fala dessas ciências da mente, de alguns estudos, incluindo a psicologia. É uma forma que Satanás tem encontrado para o quê? Tornar as mentes de muitos cativas, né? Tem sido ali o seu estratagema. Tem outras passagens que ela fala que é um ato de descrença em Deus e a um ser humano levar os nossos problemas. Nós somos convidados a levar a Cristo. Vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Certo? Então, muito cuidado com esses enganos aí que têm se espalhado, inclusive no nosso meio. Mas aí Satanás vai intensificar os seus enganos, as suas ações satânicas, né? Olha essa imagem aqui. Olha como é que essas pessoas estão felizes, né? Passa a ideia de que receberão ali a cura, né? Em breve isso tudo aqui irá acontecer, tá, irmãos? Irá acontecer. Por meio do Espiritismo, Satanás aparece como benfeitor da humanidade, curando as doenças do povo e pretendendo apresentar um novo e mais elevado sistema de fé religiosa. Ao mesmo tempo, porém, ele opera como destruidor. Grande Conflito, página 589, parágrafo 1. Então, ele aparece curando as doenças do povo, né? A forma muito persuasiva. Ao mesmo tempo em que aparece aos filhos dos homens como grande médico que pode curar todas as enfermidades, trará moléstias e desgraças até que as cidades populosas se reduzam à ruína e desolação. E ele, obviamente, vai culpar a Deus, né? Vai levar os homens, então, a achar que Deus é que está promovendo todas essas tragédias aí, assolando a humanidade. Mesmo agora, Satanás está em atividade, nos acidentes e calamidades no mar e em terra, nos grandes incêndios, nos violentos furacões e terríveis saraivadas, chuvas de pedras, né? Granizo, enfim. Nas tempestades, inundações, ciclones, ressacas e terremotos, em toda parte e sob milhares de formas, Satanás está exercendo o seu poder. Essa foto aqui não é da inteligência artificial, essa daqui é uma foto real. Centro de Porto Alegre, debaixo de água nas últimas enchentes que devastaram o Rio Grande do Sul. Isso tudo é obra de quem? Satanás. Ele que está atuando em todas essas calamidades aí. O que mais que ele faz? Destrói a seara que está a madurar. E seguem-se fome, angústia. Comunica ao ar infecção mortal e milhares perecem pela pestilência. Vocês se lembram, isso aqui é uma foto real também lá em Manaus, né? Uma crise terrível que o mundo atravessou recentemente. E o Brasil também foi vítima dessa pestilência, um vírus que se espalhou a partir de Wuhan, na China. Satanás infectando o ar. Que mais? Estas visitações devem tornar-se mais e mais frequentes e desastrosas. A destruição será tanto sobre o homem como sobre os animais. O Grande Conflito, página 589. Essa também aqui é uma foto real. Foram centenas de elefantes que apareceram mortos, isso uns 2 anos atrás, em Botsuana, na África. Um grande mistério por que que esses animais estavam morrendo.
aos montes assim. Culparam as mudanças climáticas, né? Mas a gente sabe quem é o grande causador disso tudo. Ele que só vem para roubar, matar e destruir, promover a miséria, a destruição. Nas últimas cenas da história terrestre, graçará a guerra, muitos conflitos. Haverá epidemias, pragas e fomes. As águas do oceano transporão seus limites. Propriedades e vidas serão destruídas pelo fogo e por inundações. Deveríamos estar nos preparando para as mansões que Cristo foi preparar para os que o amam. Eventos finais, página 24. Irmãos, tudo isso que nós estamos aprendendo aqui, estamos lendo, não deve servir para nos desesperar, mas deve servir para nos alertar sobre a necessidade de mais oração, mais estudo da palavra, preparo espiritual, certo? O fim está perto e cada cidade será transtornada de todos os modos. Haverá confusão em todas as cidades. Irmãos, agora há pouco nós lemos que os mares transporão seus limites, vão invadir as regiões litorâneas e as cidades se concentram no litoral, como a nossa própria cidade aqui, Vitória, que é uma ilha, né? Agora, mesmo as cidades que não estão no litoral vão sofrer com o quê? Com confusão de todos os modos, aí, a confusão geral. Essa foto aqui é uma foto real, né? Lá na África do Sul, um tempo atrás, uma onda de saques, de violência, pessoas saqueando lojas, supermercados, e a polícia não conseguia controlar. Os Estados Unidos viveram isso anos atrás também, né? Uma onda de protestos ali com motivação racial. Enfim, o Brasil viu coisas parecidas, né? Inclusive lá na capital federal. Muito caos, irmãos, confusões, e as coisas vão aumentar à medida que chegamos ao fim da história deste mundo. Abalo geral, tudo que puder ser abalado, há de ser abalado. E não sabemos o que virá em seguida. Os juízos serão de acordo com a iniquidade das pessoas e à luz da verdade que elas tiveram. Eventos finais, página 111. Até, irmãos, que chegaremos ali à fase das sete últimas pragas, né? Essa imagem aqui mostra ali onde a taça da ira de Deus será derramada inicialmente, né? As quatro primeiras pragas, né? Derramadas ali sobre a terra, sobre o mar, as fontes das águas, sobre o sol, né? Mas serão sete pragas. E aí aqueles que tiveram uma luz maior serão aqueles que irão sofrer juízos maiores. Olha o que a irmã White diz ainda. Quem dera que o povo de Deus tivesse uma ideia da impendente destruição de milhares de cidades, agora quase dominadas pela idolatria. Eventos finais, evangelismo, melhor dizendo, página 29. Irmãos, milhares de cidades serão destruídas. Temos ideia do que é isso? Milhares de cidades sendo destruídas. Satanás promovendo guerra, promovendo pestilência, promovendo enchentes, todo tipo de destruição. Por isso, o apelo para sairmos das cidades. Temos alguns vídeos aqui no nosso canal, você irá encontrar também sobre a vida no campo, né? O apelo para a vida no campo. As cidades são um alvo preferencial das ações de Satanás, também serão alvo dos juízos de Deus, né? Porque elas têm acumulado muito pecado, muita iniquidade.
Está próximo o tempo em que grandes cidades serão destruídas, e todos devem ser advertidos destes juízos vindouros. Eventos finais, página 111. Então, irmãos, o tempo está chegando. A sentença sobre essas cidades pecadoras essa sentença já foi pronunciada. O tempo está próximo. Precisamos advertir, né? O Senhor virá muito logo e estamos no limiar das cenas de calamidade. Agentes satânicos, embora invisíveis, estão a atuar para destruir vidas humanas. Mas se nossa vida se acha escondida com Cristo em Deus, veremos sua graça e salvação. Testemunhos Seletos, volume 3, página 221. Então podemos confiar em Deus, não temos garantia de que não iremos passar necessidades. Até o fechamento da porta da graça, podemos sofrer o martírio, inclusive. Depois entendemos que não, né? Depois do fechamento da porta da graça, aqueles que estiverem vivos serão preservados. Mas Deus está guiando todas as coisas. Podemos morrer ou viver, mas temos a promessa aí da vida eterna. À medida que se aproxima o segundo aparecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, agentes satânicos são instigados por um poder de baixo. Satanás não somente aparecerá como um ser humano, mas personificará a Jesus Cristo. E o mundo que tem rejeitado a verdade recebê-lo-á como o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis. Meditação Maranata, página 279. Então imagine, irmãos, Satanás personificando a Cristo, quem sabe levitando ali, né, para a surpresa das pessoas, operando curas, milagres, maravilhas, fazendo descer fogo do céu perante as pessoas. Então, não será apenas por meio de agentes humanos, ele irá personificar a vinda de Cristo. Outra coisa, espiritismo. Se os homens tivessem estado dispostos a receber a verdade tão claramente apresentada nas Escrituras, concernente à natureza do homem e ao estado dos mortos, veriam nas pretensões e manifestações do espiritismo a operação de Satanás, com poder, sinais e prodígios de mentira. Grande Conflito, página 559. Então, Satanás vai atuar cada vez mais a partir do espiritismo. Os que se opõem aos ensinos do espiritismo enfrentam não somente aos homens, mas também a Satanás e aos seus anjos. A nossa luta é contra essas potestades, irmãos, contra poderes das trevas, agentes satânicos que atuam aí em nosso mundo. Então, entraram em luta contra os principados, potestades e espíritos maus dos ares. Satanás não cederá um centímetro de terreno sequer, a menos que seja rechaçado pelo poder dos mensageiros celestiais. O povo de Deus deve ser capaz de o enfrentar Satanás, com as palavras: está escrito. Está escrito. Um grande conflito, página 559. Então, nós precisamos manejar bem as Escrituras, conhecer as promessas de Deus, saber dos enganos de Satanás, saber como será, por exemplo, a vinda do nosso Senhor Jesus, né? E como um raio que sai do Oriente se mostra até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Então, quando alguém fala, olha, Jesus está aqui, está acolá, está na praça, está naquela casa ali, que possamos repreender Satanás, porque será Satanás ali atuando. Estamos caminhando para o fim e já falamos aqui de como Satanás atuará dentro da igreja, né, em linhas gerais, usando pessoas insinceras, pessoas que não estão convertidas. Vai usar os poderes do espiritismo, certo? Ele vai usar a opressão,
ele vai promover guerras, pestilência, calamidades, enchentes, acidentes. Tudo isso ele vai promover. Mas eu quero voltar à ação de Satanás no meio do povo de Deus, o grande laço de Satanás. As coisas que descrevestes como tendo lugar em Indiana, o Senhor revelou-me que haviam de ter lugar imediatamente antes do fim do tempo da graça. Demonstrar-se-á tudo quanto é estranho. Haverá gritos com tambores, música e dança. Os sentidos dos seres racionais ficarão tão confundidos que não se pode confiar neles quanto a decisões retas. Uma balbúrdia de barulho choca os sentidos e perverte aquilo que, se devidamente dirigido, seria uma bênção. As forças, as forças das instrumentalidades satânicas misturam-se com o alarido e barulho para ter um carnaval. E isto é chamado de operação do Espírito Santo. Estas coisas que aconteceram no passado hão de ocorrer no futuro. Aconteceram lá nos dias de Ellen White e voltarão a acontecer um pouco antes do fechamento da porta da graça. Acreditamos que em nossos dias, irmãos. Finalmente, a última frase dessa citação: Satanás fará da música um laço pela maneira por que é dirigida. Eventos finais, página 159. Então, Satanás sabe realmente o poder da música. Lá no céu era o papel dele, era o regente do coro celestial. A música tem sido um laço para levar muitos a um falso reavivamento. No livro O Grande Conflito, existe lá um capítulo mais para o final sobre os falsos reavivamentos. Enquanto Deus chama o seu povo a um verdadeiro reavivamento, a uma verdadeira reforma, que levará o povo de Deus a ser mais piedoso, o povo de Deus, por meio do verdadeiro reavivamento, da verdadeira reforma, irão buscar mais a Bíblia, a palavra de Deus, a lei de Deus, irão orar mais. O falso reavivamento busca o contrário. Busca levar as pessoas a deixarem o culto racional, adotar um culto cada vez mais emocional, sentimental, abrindo então terreno para a atuação de Satanás. Quando a razão é deixada de lado, o inimigo então ele pode atuar. Muitos desses estilos musicais, né, que envolvem esses tambores, essas baterias, eles geram um efeito quase hipnótico, um transe coletivo ali. As pessoas já não agem mais de uma forma racional. E assim Satanás vai atuar. Vai levar essas pessoas a buscarem um culto cada vez mais sensacionalista. Essas pessoas vão querer rolar, vão querer pular, vão querer buscar milagres, atuações maravilhosas, quem sabe ter contato com anjos. Compreende, irmãos? Esse tipo de falso reavivamento. As pessoas serão afastadas da lei de Deus. A lei de Deus vai ser rotulada cada vez mais como algo de fanáticos, quando, na verdade, esse estilo aqui de adoração, que é um estilo fanático. Temos algumas palestras aqui no canal também sobre isso, sobre o tema da música, e eu recomendo o livro Música, Sua Influência na Vida do Cristão, de Ellen G. White, uma compilação dos escritos de Ellen G. White. Inclusive, os irmãos estão vendo aqui um exemplar que nós iremos sortear na igreja em breve, dentro da série
Prontos para a crise final, que estamos promovendo na Igreja do Centro de Vitória, uma vez por mês, uma sexta-feira por mês. E em outubro iremos estudar esse tema da música. Vamos, inclusive, sortear esse livro antes para que as pessoas possam ler. Música, sua influência na vida do cristão. Dentre outros livros, né? Relacionados a vários pontos que tocamos aqui, como Da Cidade para o Campo, do Arthur White e do Edward Sutherland, Viagem ao Sobrenatural, que inclusive já sorteamos, vamos voltar a sortear, para incentivar os irmãos a lerem mais. Irmãos, lembrando mais uma vez da nossa missão, proclamar a última verdade presente, que é formada pelas três mensagens angélicas, de Apocalipse 14, 6 a 12. Primeira, temei a Deus e dá-lhe glória, pois é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Segunda mensagem, caiu, caiu, Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. E a terceira e última, se alguém adorar a besta, a sua imagem recebeu o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus. Se você que está acompanhando esse estudo ainda não conhece essas três mensagens angélicas, se você quiser estudar mais a fundo, entre em contato conosco. Teremos um prazer imenso de explicar cada uma dessas mensagens com profundidade, toda a mensagem do Apocalipse, né, que está em estreita conexão com a mensagem do profeta Daniel. Que possamos dedicar tempo para o estudo dos últimos acontecimentos, que possamos rejeitar todos os enganos de Satanás, em especial o espiritismo, que é muito sorrateiro, que tem invadido a vida de muitos cristãos por meio da mídia, por meio da televisão, de séries, de terapias falsas, né, da medicina alternativa, por meio de artes marciais, de muitos enganos, irmãos. Satanás está preparando o terreno, ufologia, né? Estudo de extraterrestres, interesse por esses temas. Pessoas então estão abrindo ali os corações cada vez mais para a mensagem do Espiritismo. E que possamos juntos proclamar as três mensagens angélicas para que o mundo inteiro possa estar em alerta, ainda em nossa geração, para que esse evangelho do reino seja pregado a todo mundo ainda em nossa geração. Irmãos, que Deus nos abençoe e nos guarde. Tenhamos aí um bom restante de sábado, uma boa semana ao lado de Jesus. Grande abraço, fiquem com Deus. Até a próxima.